E nos 7 oásis da terra, nos 7 pontos onde haviam desembarcado os privilegiados Ectumãs, as coisas secretas eram cada vez mais enterradas, se tornavam cada vez mais inacessíveis. Os missionários ocultos clamavam a presença de Deus, mas os esforços dos capelinos resultavam inúteis. E então Neiva, o grande orixá, o mestre dos mestres, decidiu vir pessoalmente. Nasceu Jesus, e com ele teve início a mais perfeita organização que o planeta conheceu. Naves gigantescas, com pilotos experientes dos planos etéricos, vararam a densa matéria e foram abrindo caminhos para o céu. Plataformas espaciais foram estabelecidas a fim de receber os espíritos que começavam a se liberar do jugo físico e da prisão etérica. No plano físico, os missionários encarnados se organizavam em sistemas mediúnicos e os primeiros médiuns começaram a exercer sua piedosa missão de dar oportunidade aos espíritos acrisolados. A esse fato se deve a confusão inicial do cristianismo e o nascimento de tantas seitas. Para que houvesse ectoplasma adequado às desobsessões maciças, não poderiam existir os grupos harmônicos e espiritualizados. Por outro lado, a tônica predominante ainda era da psique obsediada pelas especulações filosóficas e intelectuais. Página 225. Reflexão em 29 de setembro de 2021. Quando Amanto afirma que os segredos das 7 equipes Ectumãs espalhadas pelo globo foram sendo enterradas, é que a ação do tempo e das mudanças na superfície do planeta iam engolindo o que um dia esteve na superfície. Algumas coisas foram soterradas, outras encontram-se abaixo do nível do mar ou de rios e lagos. A vida na Terra tornou-se escura e mortal, até que houve o evento que partiu nossa linha do tempo em antes e depois de Cristo. Jesus e seu exército não somente escancarou as portas do céu que haviam sido trancafiadas pelas falanges de terror, mas também construiu, edificou as casas transitórias, entre outras instalações fixas e móveis para atender o planejamento de resgate determinado pelo Mestre Maior, nosso Deus, Jesus Cristo. Sua misericórdia estabeleceu como prioridade máxima a recuperação dos espíritos que já haviam se acrisolado nos mais densos sentimentos humanos do ódio, do medo, da vingança, quando então trouxe o magnífico antídoto para devolver a estes a condição de retomar suas jornadas a caminho da evolução. Em nossa liturgia doutrinária no Vale do Amanhecer, passamos a denominar tal classe de espíritos pela denominação de elítrios. É importante, antes de nos despedirmos do manancial de ensinamentos que nos trouxe este estudo, que é a alma que habita o corpo material e não o espírito. Este, por sua vez, com a ajuda de uma tecnologia inimaginável para a ciência dita moderna, por meio de equipamentos, é criada a partir de uma programação espiritual que mantém o espírito num sono consciente na origem, de forma que este possa, ainda que com certa limitação, coordenar impulsos intuitivos para que a personalidade guie os passos corporais, sua vida dentro das balizas que levam à quitação de dívidas e à reconquista de regalias espirituais. A alma, por sua vez, possui o campo magnético fluídico denominado perispírito, que serve de um elo de ligação entre a alma, equipamento etérico e transitório, moldado para animar o corpo físico, e o espírito, equipamento espiritual transcendental, moldado para conduzir a centelha divina, que é a nossa micropartícula de Deus. Somente após vencido o plano físico e não havendo dívidas que nos segurem no etérico,
é que podemos realmente despertar na origem em espírito e verdade. Jesus nos afirma que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e se não por Ele, ninguém chega ao Pai. Estamos todos no caminho, aos poucos conhecendo a verdade em vários níveis, e por Ele temos a dádiva da vida neste planeta e em outros que estão sob sua tutela. Tia Neiva, numa das conversas desta obra, soube que o sistema de capela é o princípio e o fim do homem. Este homem é como concebemos por forma humana, hominídea. Existem outras moradas além de capela e estas são habitadas de forma perfeita e inconcebível por nós, sendo estas etapas em degraus na evolução dos espíritos. A mediunidade é fator biológico e seu desenvolvimento vem sendo instrumento benéfico para que nós, encarnados, venhamos a reconectar com a fonte geradora de vida na Terra, a qual é ligada à fonte criadora local, que é, conseguinte, ligada à fonte geradora e depois à criadora, numa hierarquia universal ainda desconhecida da mente humana em leitura neste momento. O cristianismo, ao passo que deveria ter voltado seus olhos para a grandeza do universo, vem se resumindo às tristezas da crucificação, muitas das vezes dando mais ênfase ao sofrimento de Jesus do que às suas maravilhosas lições em vida terrena. Ainda estamos vivenciando a tragédia experienciada que foi a resultante do afastamento dos Ectumãs no planejamento original. Mas essa fase também, como tantas outras, será passageira e haveremos de nos próximos anos sentir com mais clareza os frutos de todo este cenário mediúnico que temos visto em atividade constante e obstinada no trato da recuperação de espíritos encarnados e desencarnados. Todo este trabalho tem já uma correspondência direta ao termo conjunção de dois planos, pois ambos deverão estar em sintonia perfeita com Cristo para que a era de regeneração seja implantada com chances de sucesso. Algumas divergências, como cita Manto no trecho em análise que vemos, dentro de uma mesma linha ou entre as diferentes linhas de crenças, geram o ectoplasma pesado, meio sutil e sutil, resumimos, ou seja, em diversas qualidades para que fosse possível atingir todas as classes de necessidades encontradas nos doentes do planetérico. Obviamente que o trabalho vem avançando e cada vez menos a tendência será a diminuição da repulsa entre religiosos de diferentes linhas e sem que haja neste plano uma real unificação das religiões, ainda sonhamos em ver ações coordenadas em favor do todo, de todos, os crentes e não crentes, na promessa da salvação, da vida nas vidas. Por fim, entendemos que a filosofia e a busca intelectual nos trouxe até aqui, mas é o domínio destes mecanismos em favor da lei do auxílio que, com a ajuda da mediunidade atualizada para a nova era, que nos garantirá os recursos de equilíbrio e paz para sermos os necessários socorristas da última hora. Salve Deus!